Olá, tudo bem? Não é um vídeo padrão esse aqui, é mais uma pergunta e uma curiosidade minha sobre a opinião de vocês, né? Vocês que são pregadores também, vocês que não são pregadores, mas que têm o hábito de acompanhar pregações, se já pensaram sobre isso e a que opinião vocês chegaram, né? A que conclusão vocês chegaram? É, Em alguns casos, principalmente quando pregamos a partir do texto do Evangelho, nós temos textos paralelos que contam o mesmo episódio. Para este domingo agora, por exemplo, nós pregamos sobre Jesus anda sobre as águas, segundo o texto de Marcos, né? O lecionário indica o texto de Marcos, Marcos 6, mas esse mesmo episódio aparece narrado em Mateus e João. A questão eu prego a partir do texto de Marcos ou prego a partir do episódio? Por exemplo, o texto de Marcos não conta nada sobre Pedro querer andar sobre a água e começar a afundar, né? Isso está em Mateus. Eu deveria, segundo a opinião de vocês, considerar o episódio ou considerar o texto, né? Eu dou a minha opinião e espero para ler e dialogar com a opinião de vocês. Na minha opinião, eu deveria e faço isso, prego a partir do texto de Marcos, né? O texto de Marcos é o indicado para mim, não é o episódio, é o texto. Então eu me atenho ao que está registrado no texto marcano. É, por quê? Porque assim eu deixo de ocupar o tempo da minha prédica com algo que só é contado em Mateus. Eu deixo esse algo que é contado em Mateus para quando eu for pregar a partir de Mateus, daqui a 2 anos, nesse caso, e eu posso dar atenção ao que tenho especificamente em Marcos, né? Em Marcos há uma observação que Marcos faz que não aparece nem em Mateus nem em João, nesse caso, né? É aquela sobre o desentendimento dos discípulos, né? O coração dos discípulos como estava e por que que eles não entenderam, por que que eles ficaram tão abismados com o acontecido. E acaba que esse detalhe vira um ingrediente importante para a mensagem, né? É algo de Marcos, é algo que está em Marcos. Mas eu entendo que eu poderia também pregar sobre o episódio. Uma desvantagem que eu vejo em pregar sobre o episódio e não pregar a partir do texto específico é que pregando sobre o episódio eu vou me repetir daqui a 2 anos, né? Eu vou ter diante de mim o mesmo episódio. Da forma como eu pretendo fazer, além de ter espaço para observar detalhes, eu tenho daqui a 2 anos, quando enfrento o texto de Mateus, o mesmo episódio, mas eu tenho outro texto, ou seja, são outros detalhes, outra construção para explorar, né? E eu entendo que assim eu valorizo também o fato de que nós temos os 4 evangelhos, né? Eu valorizo cada um independentemente. Não considero que eu tenho os 4 simplesmente porque os 4 me dão mais volume de informação e assim eu tenho como saber mais coisas. Não é isso. Eu valorizo os 4 porque entendo que os 4 têm o seu valor por si. Então, por exemplo, outro comentário mais genérico, assim, né? Eu não gosto da ideia de harmonização dos evangelhos, né? Não acho que os 4 evangelhos existam para a gente poder compilar e fazer um só. Os 4 existem porque eles surgiram independentemente, apesar de que os 3 sinóticos têm uma relação, provavelmente uma relação genética um tanto discernível, né? Mas eles foram compostos para contextos específicos e tem valor específico, né? Tem um valor que precisa ser explorado no texto, na forma de contar, né? Na forma de traçar a história. E isso eu gosto de explorar. Eu acho que isso é algo precioso. O que vocês pensam sobre isso? Já pensaram sobre isso, né? É novidade essa questão de
pregar o texto ou pregar o episódio. Bênção de Deus e até a próxima. Eu volto aqui para os meus afazeres.